A 600 milhas da Ucrânia encontra-se a discreta cidade russa de Cheboksary. Essa cidade abriga a fábrica VNIR Progress, onde os trabalhadores labutam incessantemente para produzir algo. O presidente Vladimir Putin necessita urgentemente de componentes para seus drones, mísseis e bombas planadoras. Agora essa fábrica está em ruínas. Um ataque furtivo de drone ucraniano destruiu uma das fábricas mais importantes da Rússia em Cheboksary. Putin está furioso. O ataque profundo da Ucrânia acabou de destruir o cérebro de sua máquina de guerra na Ucrânia. Em 9 de junho, a United 24 Media noticiou um ataque de drone ucraniano de precisão contra um fabricante de eletrônicos. Este ataque foi crucial para o esforço de guerra de Putin e diferente da maioria realizados pela Ucrânia no passado. Em vez de enviar uma horda de 100 drones ou mais para confundir a defesa aérea russa e garantir um acerto direto, a Ucrânia só enviou 2 drones para o coração de Cheboksary. 2 foi tudo que a Ucrânia precisou. Esses drones conseguiram se esgueirar pelas defesas aéreas da Rússia e pousar na fábrica VNIR Progress, na República de Chuvash, na Rússia. Eles percorreram quase 600 milhas até o destino e, ao chegarem, devastaram uma fábrica da ABS Electro, responsável por construir componentes. Putin precisa colocar vários de seus drones e mísseis mais importantes no ar. A situação é ainda pior para o líder russo. A fábrica também produz os kits UMPK, usados pela Rússia para converter suas bombas da era soviética nas devastadoras bombas planadoras utilizadas no bombardeio das cidades ucranianas por quase 2 anos. A fábrica está em chamas e a Rússia não pode se esconder do ocorrido. Ela não pode alegar que os destroços do drone foram responsáveis. Como nós sabemos? Imagens compartilhadas no Telegram pelo Estado-Maior da Ucrânia comprovam que o país atingiu diretamente o alvo durante o incidente. A imagem retrata um incêndio intenso e fumaça preta subindo sobre a planta russa. Mais filmagens, desta vez compartilhadas por Militani, oferecem prova indiscutível de que não foram os destroços que a Rússia frequentemente alega causar incêndios em sua planta. O vídeo de 12 segundos mostra em detalhes claros um drone ucraniano voando pelo céu antes de pousar na planta já em chamas. Ouvimos o drone, vemos ele voar do topo da tela e, mais importante, vemos e ouvimos a explosão que ele causa quando atinge seu alvo. Inevitavelmente, a Ucrânia acaba de eliminar a mente por trás da operação aérea da Rússia. O Estado-Maior ucraniano confirmou o ataque e compartilhou uma imagem do rescaldo. Confirmou-se que a instalação foi atingida por no mínimo 2 drones, causando um grande incêndio. Andrei Kovalenko, que lidera o Centro de Contra-Informação da Ucrânia, forneceu mais confirmações. Algo atingiu a planta Progress em Cheboksary, uma instalação diretamente envolvida na produção de mísseis da Rússia, incluindo o Iskander, relatou Kovalenko no Telegram. A fábrica Progress produz sistemas de orientação, estabilização e controle de voo que são integrados às plataformas de ataque durante a montagem. A planta também produz módulos Cometa Trip, unidades de navegação por satélite russas, com suporte a sistema de posicionamento global GLONASS e proteção contra interferências. Ele acrescentou: ok, então a Ucrânia confirmou o ataque. Você pode pensar, mas e a Rússia? Como dissemos anteriormente, a Rússia não conseguiu se esconder desta vez. Há muitas filmagens e o incêndio em Cheboksary é grande demais para ser controlado de imediato. Oleg Nikolaev, governador regional da cidade, foi forçado a recorrer ao Telegram para confirmar o que a Ucrânia já havia provado. A planta de progresso foi desativada. 2 veículos aéreos não tripulados caíram no território da Joint Stock Company VNIR. Por isso, a produção foi suspensa temporariamente para garantir a segurança dos funcionários, escreveu Nikolaev. Isso levanta algumas questões. O que a Ucrânia destruiu e como conseguiu fazer isso? Segundo a United 24 Media, a planta de progresso da VNIR produz receptores e antenas do Sistema Global de Navegação por Satélite, que a Rússia usa em suas armas com sistema de posicionamento global, ou Global Naya, Navigacionaya Sputnikovaya, sistema para navegar em direção à Ucrânia. Esses sistemas incluem muitos dos mísseis e drones russos, que discutiremos em breve. As bombas planadoras de Putin foram usadas para destruir a infraestrutura ucraniana e devastar cidades durante a guerra.
Mas essa fábrica não constrói apenas isso, ela também fabrica componentes elétricos utilizados pela Marinha Russa. United 24 DIS. Estes incluem disjuntores, módulos sem contato e relés usados em vários navios russos, como o submarino nuclear da classe Iazin-M. A Ucrânia não estará muito preocupada em tirar qualquer um desses submarinos de ação. A Rússia não conseguiu aproveitar totalmente sua frota do Mar Negro por mais de um ano, graças aos ataques de mísseis e drones da Ucrânia em torno da Crimeia. Ainda segurando os planos de Putin para construir e manter seus submarinos, é um bom bônus para um ataque projetado para eliminar um fabricante de componentes-chave. Além disso, a planta de progresso VONIIR, em larga escala, também desenvolve os sistemas de software e hardware usados pela Rússia em sua construção naval e indústrias pesadas e de energia. Os sistemas Supervisory Control and Data Acquisition, responsáveis por monitorar equipamentos industriais de alta tecnologia, podem ter acabado de pegar fogo, como uma série de módulos eletrônicos e tecnologia de computador usados na microeletrônica integrada da Rússia, diz United 24. E isso não é tudo que a Ucrânia alcançou em 8 de junho. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia também atacou com drones instalações nas regiões de Voronezh, Nizhny Novgorod e Tambov. Aeroportos em Saratov, Kazan e outras cidades russas foram forçados a fechar. Os fechamentos de aeroportos viraram uma estratégia crucial da Ucrânia contra a Rússia em 2025. Cada fechamento traz a guerra da Ucrânia para o dia a dia dos russos, lembrando que a invasão de Putin está em curso e pode afetar suas vidas. Novaya Gazeta diz que a Ucrânia conseguiu fechar 217 aeroportos entre 1º de janeiro e 7 de maio, o que é mais do que os 149 fechamentos combinados que ela forçou. Em 2023 e 2024, adicione mais 2 fechamentos de aeroportos à lista, devido aos ataques ucranianos de 8 de junho. No geral, o ataque da Ucrânia foi muito bem sucedido. Fábrica de componentes eletrônicos em chamas. Mais aeroportos russos foram fechados, e a Ucrânia forçou a Rússia a gastar mais munição de defesa aérea para repelir ataques de drones em outras áreas. Eles fizeram isso da seguinte forma. Ao relatar os ataques de drones da Ucrânia, costumamos mencionar que a Ucrânia envia dezenas ou até centenas de drones para o território russo. O envio de muitos drones pela Ucrânia é uma tática para confundir as defesas aéreas russas, fazendo-as atingir iscas e permitindo que outros drones entreguem suas cargas explosivas aos alvos. No dia 8 de junho, a Ucrânia adotou uma abordagem furtiva, usando apenas 2 drones de longo alcance que se infiltraram nas defesas aéreas russas para atingir a fábrica de progresso. Esses drones eram ambos AN-196 Lyuti, veículos aéreos não tripulados, UAVs, diz United 24, e são impressionantes peças de hardware militar. Em novembro de 2024, United 24 criou um perfil desses drones notáveis, apelidando-os de versão ucraniana dos Shahids da Rússia. Os drones já existiam antes de novembro, mas a Ucrânia os atualizou. Isso pode ter possibilitado que atingissem a fábrica de progresso em 8 de junho. Entre as atualizações estava a capacidade de equipar o AN-196 Lyuti com uma ogiva de 75 kg, relatou a publicação. Isso representou um aumento de 50% em relação à carga útil anterior do drone de 50 kg, com esse poder explosivo extra sendo claramente demonstrado em Cheboksary em 8 de junho. United 24 fornece outros detalhes sobre o drone, observando que ele foi apresentado publicamente em outubro de 2022 pelo fabricante de defesa Ukroboronprom. O drone tem um alcance superior a 621 milhas, com uma fuselagem de asa baixa com duplo boom e um motor de hélice traseira. Os fabricantes o produzem com fibra de vidro reforçada, com malha metálica, mantendo seu peso baixo para ataques de longo alcance. Rumores sugerem que a Ukroboronprom dobrou o alcance do drone para mais de 1.200 milhas, mas esses relatórios permanecem não confirmados. Segundo a United 24, era o drone ideal para a tarefa. O AN-196 Lyuti, de perfil baixo e longo alcance, pode destruir quase qualquer alvo desprotegido que atinge com seu poderoso impacto.
Putin descobriu isso devido ao ataque à planta Progress. Agora ele ficou sem os componentes eletrônicos essenciais para continuar seus massivos ataques aéreos contra a Ucrânia. E isso nos leva ao real significado desse ataque para a Rússia. A Rússia perdeu a capacidade de construir vários de seus sistemas de armas mais essenciais. Entre eles estão vários drones que Putin usa para bombardear cidades ucranianas. United 24 diz que a Rússia usa os componentes que a fábrica Progress constrói para fabricar seu Lancet Orlan-10 e as novas variantes dos drones Shahid, fabricados no Irã, que a Rússia está construindo internamente. Esses drones, juntamente com muitos outros que a Rússia está construindo, tiveram efeitos devastadores na Ucrânia durante a invasão de Putin. Se você precisa de um exemplo, só precisamos voltar ao dia 6 de junho, nessa data. Poucos dias após a Ucrânia abater cerca de 40 aeronaves russas durante a Operação Teia de Aranha, a Rússia lançou um massivo ataque aéreo. Você pode aprender mais sobre como a Ucrânia realizou esse brilhante ataque, que envolveu a infiltração de mais de 100 drones quadricópteros através da fronteira russa, em nosso vídeo com uma análise aprofundada. Segundo a Cable News Network, a Rússia respondeu lançando uma barragem de drones e mísseis em grandes áreas da Ucrânia. A invasão matou pelo menos 6 pessoas e feriu dezenas de outras. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia utilizou cerca de 400 drones e 40 mísseis no ataque, sendo um dos maiores desde que Putin iniciou sua suposta operação militar especial. Putin tem usado drones para intensificar seus ataques e prejudicar a Ucrânia. Essa é a mensagem clara e simples. Um relatório da Cable News Network de 9 de junho detalhou o uso de drones pela Rússia contra a Ucrânia. Diz que os ataques quase diários de drones da Rússia à Ucrânia têm se tornado mais intensos. Em 2025, Putin passou a lançar centenas de drones em um único ataque, em vez de dezenas como antes. Isso é perceptível antes e após a Operação Teia de Aranha. Em resposta a esse ataque, Putin enviou cerca de 480 drones para a Ucrânia. Um dia antes da Ucrânia iniciar sua missão de bombardeio, a Rússia atacou o país com cerca de 470 drones. O ataque mostra uma enorme diferença nas abordagens russa e ucraniana para o uso de drones, diz o principal analista da Rússia, Mark Galeotti. Em entrevista à Cable News Network, ele afirma que, politicamente, os ucranianos se mostram ágeis, criativos e eficazes, enquanto os russos são apenas brutos que seguem moendo. Em suma, enquanto a Ucrânia realiza ataques precisos com drones, Putin mantém a mesma estratégia utilizada na guerra terrestre na Ucrânia. Esperança de que o puro número vença o dia. É por isso que o ataque da Ucrânia à fábrica Progress é uma vitória tão significativa. A Ucrânia jamais conseguiria impedir a Rússia de construir as estruturas necessárias para seus drones. Nenhum ataque ucraniano devastaria os arsenais de munição da Rússia, a ponto de Putin não conseguir encher esses drones com explosivos. Porém, atacar a fábrica que produz os componentes essenciais para esses drones voarem é uma opção bem mais viável. Mas a fábrica Progress agora está em chamas. A Rússia possui dezenas de estruturas de drones que não poderão voar para a Ucrânia, enquanto o país leva tempo para reparar os danos à fábrica. Então, temos os mísseis. Embora os ataques de drones da Rússia contra a Ucrânia ganhem manchetes devido ao grande número que Putin envia, são frequentemente os mísseis russos que causam mais danos às cidades e infraestrutura da Ucrânia. O ataque à planta Progress paralisou uma instalação que produz componentes para sistemas de orientação. Para 3 dos mísseis mais importantes da Rússia, o Iskander, o KH-101 e o KH-69, todos os 3 são devastadores à sua maneira. O míssil balístico de curto alcance Iskander tem um alcance de 310 milhas, representando uma ameaça. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para a Rússia lançar este míssil das linhas de frente para as cidades ucranianas. Segundo a Cable News Network, os mísseis Iskander foram usados no contra-ataque à Operação Spiderweb, atingindo Kiev e Chernihiv, cidade ucraniana próxima à fronteira com a Bielorrússia. Os mísseis Iskander podem entregar uma carga útil de até 1.543 libras com a Rússia, tendo muitas opções quanto ao que essa carga é.
O Iskander pode ser carregado com ogivas penetrantes de terra, explosivos potentes e submunições convencionais. Porém, mais alarmante para a Ucrânia é a capacidade russa de equipar mísseis Iskander com ogivas termobáricas, também chamadas de bombas de vácuo. O míssil está em operação desde 2006 e Putin o usou constantemente durante a guerra da Ucrânia. Contudo, não podemos ignorar o impacto que o KH-101 e o KH-69 tiveram em você. O primeiro é um míssil de cruzeiro lançado do ar que tem uma variante nuclear, o KH-102. Ele foi projetado como um míssil furtivo para evitar os sistemas de defesa aérea ucranianos. Ele é capaz de carregar até 900 libras. Assim como o Iskander, a Rússia possui opções quanto a essa carga. Submunições de alto explosivo e ogivas de fragmentação estão todas disponíveis para o KH-101. E se Putin decidir seguir o caminho nuclear, ele pode equipar a variante KH-102. Com uma ogiva de 250 quilotons, isso devastaria a Ucrânia. Somando-se ao alcance estimado do míssil de até 1.739 milhas, segundo o Missile Threat. E você obtém um míssil de cruzeiro que pode ser lançado de tão longe, atrás das linhas de frente, que a Ucrânia tem pouca chance de alcançá-lo. Em vez de eliminar diretamente o KH-101, ele eliminou apenas uma fábrica que produz os componentes usados nesse terrível míssil de cruzeiro. O mesmo se aplica ao KH-69. O exército reconhece isso como um míssil de cruzeiro subsônico, que pode atingir velocidades próximas a 621 milhas por hora. Você não pode viajar tão longe ou embalar tanto quanto o KH-101 ou KH-69 é. Carregado com uma ogiva de 683 libras, que vem nas variedades penetrante e de alta explosão. E seu alcance é semelhante ao dos Iskanders, de 248 milhas. Ainda assim, é outra arma poderosa no arsenal de Putin, lançada regularmente usando as aeronaves estacionadas atrás das linhas de frente da guerra. E quando dizemos regularmente, nós realmente queremos dizer: os mísseis de Putin têm chovido constantemente sobre a Ucrânia durante a invasão do líder russo em fevereiro. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, revelou o quão importantes ambos, mísseis e drones, têm sido para a estratégia de Putin desde que ele primeiro atacou a Ucrânia. Ele indica que a Rússia atingiu uma média de 24 pontos, 3 mísseis e drones lançados diariamente na Ucrânia, de 28 de setembro de 2022 a 6 de outubro de 2024. A Rússia empregou uma ampla gama de mísseis, com mais de 25 modelos distintos. Os 3 drones que a Ucrânia abateu no ataque à planta Progress estão entre os mais utilizados. O KH-101, junto com os drones e o míssil X-555 da Rússia, representam 75% de todos os mísseis lançados pelo país. A Ucrânia intercepta mísseis e drones com eficiência. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sua taxa geral de interceptação é de 84,1%. O que significa que a maioria do que Putin envia para a Ucrânia é abatido dos céus. Porém, a maioria não é tudo. Com uma média de 24,3 ainda há uma média de 3. Diariamente, 8 mísseis e drones russos ultrapassam as defesas aéreas ucranianas, atingindo cidades, infraestrutura energética e outros alvos militares importantes. Putin tem alcançado sucesso apenas através de números expressivos. As táticas brutais mencionadas por Mark Galeotti, a Cable News Network, têm sido eficazes para a Rússia, como evidenciado pelos inúmeros ataques diários de mísseis e drones contra a Ucrânia. A greve na planta Progress pode ser uma forma da Ucrânia pressionar Putin a diminuir a intensidade dos ataques de mísseis. Afinal, um míssil, mesmo sendo poderoso, não será muito útil para Putin. Se o míssil não possuir os componentes necessários em seu sistema de orientação para garantir que atinja o alvo. Por fim, há também as bombas planadoras. As bombas planadoras, feitas com bombas burras soviéticas, são um exemplo perfeito da abordagem truculenta da Rússia na guerra da Ucrânia. Essas bombas planadoras pesam entre 1.100 e 6.600 libras, sendo lançadas na Ucrânia a partir de trás das linhas de frente.
As bombas funcionam graças a um kit de asas especial anexado ao explosivo, que pode custar à Rússia apenas $20 mil para fabricar, segundo a British Broadcasting Corporation. Esse kit possui asas retráteis que permitem que uma bomba burra deslize em direção ao seu alvo pretendido. A bomba planadora não precisa acertar diretamente. Seu tamanho e poder puros são suficientes, especialmente quando a Rússia está lançando-as em grandes quantidades nas cidades da Ucrânia. Quão grande? Segundo a British Broadcasting Corporation, em maio de 2024, Zelensky declarou que a Rússia lançou 3.000 bombas planadoras na Ucrânia em março de 2024. A Reuters explicou que as bombas planadoras continuaram com a mesma intensidade ao longo do ano. Durante uma semana, no meio de setembro de 2024, as forças de Putin lançaram 900 bombas planadoras na Ucrânia. São armas devastadoras, e a Rússia pode continuar lançando-as enquanto for capaz de produzir as bombas burras e convertê-las em bombas planadoras. Essa é a principal razão da importância do ataque à planta Progress. A planta também produz os kits UPMK que a Rússia utiliza para transformar suas bombas burras em bombas planadoras. Os kits para bombas planadoras russas não estão mais sendo fabricados, impedindo seu lançamento de trás das linhas de frente. A greve na planta Progress reforça o que Mark Galeotti destacou em entrevista à Cable News Network. A Ucrânia utiliza seus drones estrategicamente para causar o máximo de danos à máquina de guerra de Putin, como fez em 8 de junho. Os cérebros da ofensiva aérea de Putin foram desligados, deixando dezenas de mísseis, drones e bombas planadoras da Rússia no chão. O alívio das táticas de pressão de Putin pode ser temporário. A Rússia já deve estar se empenhando para reativar a usina de Zaporizhzhia. Contudo, isso pode bastar para a Ucrânia enquanto tenta impedir Putin de tomar mais território durante o verão. O incidente em Cheboksary exemplifica a abordagem inteligente da Ucrânia contra a Rússia em 2025. Veja em nosso vídeo como a Ucrânia está usando drones marítimos furtivos para atacar desde a infraestrutura vital russa até os submarinos de Putin. A Ucrânia paralisou os bombardeiros nucleares russos e agora mira seus submarinos nucleares. E lembre-se de se inscrever no The Military Show se quiser mais vídeos cobrindo os últimos ataques bem-sucedidos da Ucrânia contra a máquina militar de Putin.